Olá, amigos, bem-vindos à oficina de astronomia número 464. Eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e hoje o nosso palestrante convidado é o professor Roberto André dos Santos, coordenador do Núcleo de Meteorologia da rede Ômega Centauri. Apresentarei o potamômetro. Primeiro, algumas considerações aqui. A distribuição do calor no globo terrestre, ela segue aproximadamente os paralelos ao Equador. Então, na linha do Equador, o globo terrestre recebe muito mais calor. Então, à medida que se afasta em direção aos polos, para o Polo Sul e para o Polo Norte, a incidência dos raios solares é menor e o calor é menor. Humboldt foi o primeiro a observar que era possível traçar linhas isotermas sobre o globo terrestre e que essas linhas acompanhavam os paralelos do globo. Já as isóbaras, que são as linhas que reúnem os pontos de mesma pressão atmosférica, elas são muito mais regionalizadas. Não é possível traçar isóbaras sobre o globo terrestre, a não ser isóbaras de médias sazonais ou médias anuais. Mas, como o deslocamento das massas de ar segue uma dinâmica muito instável, as linhas isóbaras elas são bem mais regionalizadas. O mesmo acontece com a distribuição da chuva. É possível traçar linhas de distribuição de chuva, as isoietas, sazonais ou anuais, como essas aqui. Essas são isoietas anuais. Então, elas representam os totais de chuva incidentes numa determinada região ao longo do ano. Mas, no que diz respeito a traçar isoietas de chuva locais, elas são extremamente regionalizadas. Um evento de chuva muitas vezes atinge um bairro de uma cidade e não atinge o bairro vizinho. Então, as isoietas são muito mais difíceis de serem desenhadas, isoietas locais de um evento ou de uma região. O pluviômetro é o aparelho que mede a quantidade de chuva incidente no local. Ele tem uma escala graduada em mililitros, em milímetros, e ele mede a altura em milímetros que incidiu sobre um lugar. 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro despejado no metro quadrado. A empresa Valmur, com sede em Porto Alegre, ela fabrica pluviômetros. Então é possível entrar na página da Valmur e fazer uma encomenda de um modelo de pluviômetro. Eles têm esse modelo laranja, custa cerca de $4. E o modelo cristal, todo transparente, custa cerca de $5. E qualquer um pode ter um pluviômetro e medir a quantidade de chuva incidente no seu local. Já o evaporímetro foi inventado pelo meteorologista francês Albert Pichet em 1870. Ele é um frasco de vidro de 30 centímetros e que tem uma capacidade de 30 mililitros. Embaixo, uma presilha metálica prende um disco de papel de filtro na boca do evaporímetro. Então, se vira ele com a boca para cima, se enche d'água, coloca o papel de filtro, prende-se com essa presilha e ele fica pendurado. Aí a água vai evaporando pelo papel de filtro e há uma medida do índice de evaporação daquele local. Também existe o tanque de evaporação em estações meteorológicas maiores, o tanque de aço. O tanque de evaporação vai medindo a quantidade, é semelhante ao que faz o evaporímetro de Pichet. Bem, eu combinei esses dois aparelhos, o pluviômetro e o evaporímetro, num só, e criei o potamômetro. Potamômetro, do grego potamos, rio. Então, eu não vou dizer que ele mede com absoluta exatidão o nível dos rios de um local,
mas existe uma correlação positiva maior do que 99% entre o que o potamômetro vai marcar e o nível dos rios daquele local. Ele é como um pluviômetro. Tem um aqui. Ele é como um pluviômetro. Eu fiz ele a partir de um pluviômetro da Valmur e assinalei nele uma diferente escala. Opa. Com um prego em brasa, eu marquei a escala nele. No caso desse pluviômetro, ele tem uma capacidade de 160 milímetros. Então, ele vem com a escala graduada com 160 milímetros. A escala que vem graduada no pluviômetro, vamos ignorar. Vamos dividir a capacidade dele por 10. No caso, 160 milímetros por 10 dá 16 milímetros. Daí eu utilizei a própria escala dele e de 16 em 16, seguindo a tabuada do 16, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160. Eu fiz uma marca com um prego em brasa e depois reforcei com uma caneta marcadora permanente. Então eu fiz as marcas do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 10 é quando ele transborda e ocorre nos eventos de cheias. 0 é quando ele seca e ocorre nos eventos de secas. E ele fica instalado num local que fique longe de árvores grandes e de construções, para que a chuva possa cair livremente nele. Nunca o esvaziamos, ao contrário do pluviômetro. Então ele vai acumular água e ele vai resumir num só um pluviômetro e um evaporímetro. Então, com a evaporação do local, o nível da água vai ir diminuindo. Em cada evento de chuva, o nível da água sobe e a escala graduada permite nos medir entre 0 e 10 o índice de potamometria. Se tivermos bastante aparelhos instalados numa região, seria possível traçar as linhas isopótamas, reunindo os pontos de mesma potamometria. A rede Ômega Centauri tem atualmente um projeto em andamento, o projeto de observações potamométricas. E temos espalhado pelo interior do Rio Grande do Sul alguns aparelhos em diferentes localidades. Precisamos ampliar essa rede. No momento temos 3 aparelhos em Porto Alegre, 2 em Canoas, 1 em Esteio, 1 em Sapucaia do Sul, 1 em São Leopoldo, 1 em Novo Hamburgo, 1 em Dois Irmãos, 1 em Alvorada, 1 em Cachoeirinha, 1 em Gravataí, 1 em Osório, aqui no Morro Borússia, 2 em Imbé, 1 em Santa Maria, 1 em Palmeira das Missões, 1 em Condor e 2 no Alegrete. Convidamos a todos para participarem desse projeto e instalarem um potamômetro na sua propriedade e medirem o índice e participarem do grupo que temos no WhatsApp para compartilhar as medições. E qualquer pote de plástico, de preferência transparente, pode ser utilizado para improvisar um. Basta calcular a capacidade, o volume do pote, dividir por 10 e marcar uma escala nele e instalá-lo. Quem entrar em contato com a rede Ômega Centauri e tiver a disponibilidade de instalar um aparelho na sua propriedade, receberá um kit contendo um pluviômetro cristal, já com a escala marcada do potamômetro, um frasco de corante azul para pingar algumas gotas e ficar mais fácil a visualização do nível da água, e uma caneta marcadora permanente para retocar a escala quando se fizer necessário.
Basta entrar em contato pelo meu endereço eletrônico e fornecer os seus dados e será agraciado gratuitamente com um potamômetro para fazer parte do nosso projeto de observações potamométricas. Participem!